pronto. Olha, eu vou falar para vocês um grande mistério. No nosso canal tem mistérios que ninguém nunca ouviu falar, mas eu dou provas bíblicas, históricas, culturais. E aí a gente emenda tudo. Geralmente tem informações privilegiadas de Marte. Então, essas informações visam mudar a sua cabeça e a visão das coisas que você tem. É a visão da mulher XW. Existem 3 tipos de mulheres: XX, XY e XW. Que danado é isso, pastor? Então preste atenção. Quem é que vai anotar aí? Que a pessoa que mais responder, eu vou tirar meu chapéu de judeu para você, tá? A mulher XW é o maior mistério que existe na Terra. O maior e melhor presente de Deus, que Deus deu a Adonzo, nosso pai, foi a mulher. E ela veio carregada, né, de mistérios. Então, existe a mulher XY, XX e XW. Como é isso, pastor? Onde é que se encaixa? A mulher XW é praticamente o maior mistério de todos os tempos. Mulher XW? Sim. Mulher XW? Sim. E o que é mulher XW? A mulher XW, ela é, desde o Velho Testamento, né? A mulher disse, eu sou XW. Ela nem sabe o que é XW. A mulher XW é o maior mistério de todos os tempos. Está na Bíblia, está na história. É um código genético. Pá! A mulher XX é a mulher normal. A mulher XY é a mulher que tem um cromossomo Y também. E a mulher XW? A mulher XW vai entrar na história assim. Existe uma categoria de seres que podem se auto-reproduzir. Essa categoria de seres que pode se auto-reproduzir está entre as cobras, está entre os pássaros, peixes e vermes, chamado autogênesis. Autogênesis seria um ser que auto se reproduz. Alguns deles só reproduzem fêmeas, outros reproduzem só machos, e outros fêmeas e macho. Exemplo, a jiboia, a surucucu e a anaconda. Ela tem suas relações sexuais com o macho, mas também elas têm a reprodução autônoma. Não é que ela tem os 2 sexos. Dois sexos é a XY. Ela tem a XW. Ou seja, ela se autorreproduz. Ela forma clone dela mesma. E esse clone é capaz, olha o mistério, de ser um ponta de raça. Ou seja, dentro dessa autogênesis, o nome é partomogênesis. O nome é partomogênesis. A partomogênesis de alguns animais é perfeita, porque ela coloca dentro dessa partomogênesis todo o DNA de toda a raça anterior. O ser universal XY, na cobra muda um pouquinho, XE, é partomogênese, sim. Ela lança, o melhor DNA que ela tem é como se ela formasse um clone ou pontas de raça naquela situação. Isso é conhecido muito entre os vermes. Apesar dos vermes fazerem sexo, pastor, faz 10 anos que eu não faço sexo, então sua lombriga faz todo mês. Você tá pior do que uma lombriga. Então assim, existem vírus, germes que fazem a autogênese. O nome é autogênese. Entendeu? Então,
Existe um peixe, vários peixes que também fazem isso, estrela do mar faz isso, o peixe-espada faz isso, a cobra, vários tipos de cobra fazem isso, né? E muitos invertebrados fazem isso. Autogênese. Não é que elas têm um pinto e uma vagina, é que elas são fêmeas e elas reproduzem do nada. Mas o ser que vem dessa reprodução, ele é um pouco alterado. Não tem nada a ver com o hermafrodita. Não. Hermafrodita é quando o animal tem os dois sexos. Ele tem um pênis e ele tem uma vagina. A autogênese, ou essa partomogênese, não é que não precisa de dois sexos. Ela não precisa de macho. O óvulo se autofecunda. Dizendo novamente, não é os dois sexos. É um sexo só. O feminino. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo esse mistério? Vocês vão entender onde eu vou chegar agora na hora do almoço. Tá? A autogênese não está ligada aos dois sexos. Ou seja, uma mulher nasce com uma vagina e um pênis. Aí seria XY. É XW. A mulher que é mulher, ela se autorreproduzir, não precisa de macho. Isso acontece em vários mundos, e agora com essa ânfora, até ratos estão fazendo isso, porque estão geneticamente alterados. Estão entendendo? Onde é que entra a Bíblia nisso? A Bíblia diz que o Messias viria de uma mulher virgem. E ninguém se espantou, porque os antigos sabiam da autogênese. De cada 1 milhão de mulheres, uma pode reproduzir sozinha. Agora, a maioria não se percebe porque elas transam com o homem e pensa que engravidou do homem. Mas, na verdade, elas estão engravidando delas mesmas. Eita, pílula! Gostou do mistério? Mas eu estou entrando, calma que eu estou entrando, calma. Eu estou entrando no mistério agora. Não, Maria não foi assim, porque Maria teve uma intervenção divina, Deus. Mas os antigos judeus deixavam mulheres virgens, sem homem, para ver se elas engravidavam sozinhas. Isso também é encontrado em outras culturas antigas, mulheres que engravidavam sozinhas. Não tinha pênis e vagina, é só a vagina, é só o útero, e só acontece com fêmeas. É um mistério misterado, pastor! É partenogênesis. O nome é partenogênesis. Então, preste atenção. As culturas antigas, Chiquinho participou da cultura maia, da cultura asteca, da cultura ubaida. Os cientistas, os místicos da época, sabiam que existiam mulheres que tinham energias diferentes e elas poderiam engravidar delas mesmas. Mas elas mesmas não sabem. Então, na hora de uma transa, ela vai dizer, eu transei com fulano, então o filho é de fulano. Mas, na verdade, ela transou com fulano, fulano ejaculou nela, mas ela engravidou dela mesma. Você está entendendo? Tome! Durante muitos anos, baseado em Isaías, que diz, uma virgem conceberá e dará luz ao Messias, muitos judeus e grupos secretos judeus, né, que eu tiro o meu chapéu para eles guardavam mulheres e essas coitadas morriam sem homem e sem filhos, para ver se uma delas engravidava. Porque a profecia, que uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Maria era autogênesis? Não. Maria teve uma intervenção divina, mas Jesus Cristo nasceu com DNA alterado, segundo o sangue que foi encontrado na Arca da Aliança, por Ron Waiter. Ron Waiter encontrou o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo tem 24 cromossomos. O sangue humano tem 46. E o macho do sangue de Cristo é diferente. É um tipo de YW diferente. Olha,
A mulher de autogênesis, ela produz filhos, pontas de raça, às vezes, alterados geneticamente para positivo ou negativo. E o gênesis masculino sempre é diferente do Y. O mistério que você não sabia. Então, no mundo inteiro, isso é informações privilegiadas, tá? Em torno de 0,5%, alguma coisa assim, de mulheres, elas são autogêneses. E os bruxos sabem disso. E os espiritualistas sabem disso. E geralmente essas mulheres, elas têm muito problema para engravidar. E elas engravidam, mas não engravidam do macho que está com ela. Engravidam delas mesmas. Você está entendendo? Hã? Aí gera um sangue raro, como um sangue dourado. Você está entendendo? Ou seja, uma autogênese pode gerar o sangue dourado, que é a base de ouro. Nosso sangue, a base é de ferro. O sangue de Adão era dourado, era a base de ouro. Depois que pecou, era de prata. Depois do dilúvio, é de ferro. O sangue de ouro, você tem capacidade total. O seu computador, que você está me assistindo, tem ouro. Mas tira o ouro dele e bota ferro para ver se ele não fica lento. O ferro é muito mais lento em transmissão de energia do que o ouro. Então o sangue com ouro, ele produz muito mais, é mais rápido, as energias são mais fortes, e o sangue de prata também. E o sangue de ferro é mais lento e envelhece. Então, o mistério misterado que você não sabia é que existem mulheres no mundo inteiro que são autogêneses. Não se trata de uma doença, se trata de uma pessoa alterada. E Deus sabia disso. Quando Deus disse que de uma virgem iria nascer uma criança, ele não estava brincando. O filho não teria intervenção masculina nenhuma, nem antes de nascer e nem depois. Então, essas autogêneses, mulheres no mundo inteiro, elas podem estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E a ciência já descobriu isso. Tá, menino? A ciência está fazendo ratos que não são autogêneses, uma rata engravidar dela mesma. Não precisa dos dois órgãos. O óvulo mesmo se fecunda. Dentro do óvulo, há uma divisão celular diferente. Uma se comporta como macho, outra se comporta como fêmea, e aí há a multiplicação de célula. Só que o DNA é diferente. Você pega um rato autogênesis, o DNA dele é diferente do rato que não é autogênese. Há também no rato, há uma diminuição de vida. É um crone, é uma crona, entendeu? E isso feito pela própria natureza. Você está entendendo o mistério misterado? Hã? Elas são perseguidas, porque elas têm energia vril diferente. Meio sem lógica. De onde vem o espermatozoide? O espermatozoide vem... o espermatozoide humano, do macho, vem do mesmo lugar onde vem o óvulo. O órgão sexual masculino é o mesmo órgão sexual feminino, só que um é para fora e outro é para dentro. As bolas do homem é os ovários da mulher. Você está entendendo? O escroto é a vagina e o pênis é puxado para dentro e vira o canal vaginal. Ainda tem um colo do útero, que é a cabeça do pênis lá dentro. E aí vem o útero, que só a mulher tem, o útero, o homem não tem. Mas é o órgão puxado para dentro. Então, isso é meio sem lógica. Aparentemente pode ser meio sem lógica. Eu estou explicando para você que o óvulo se comporta diferente. O óvulo tem lá XX e de repente aparece um Y. E esse Y começa a interagir com o próprio óvulo que se fecunda a si mesmo. Você está entendendo? E aí começa a multiplicação celular. Só que o indivíduo que vai ser formado ali, ele é alterado geneticamente. Uns para o bem e outros para o mal. Você está entendendo? Bem como assim, um vai ser superdotado e vai ter muitas coisas, e outro vai ser lento demais ou desconcentrado.
Então, a autogênese é a razão para os insetos sobreviverem. Insetos fazem autogênese totalmente. Sapo faz autogênese, peixe-serra faz autogênese, e as cobras estão invadindo os Estados Unidos não porque elas estão transando demais, não. É porque elas mesmas se reproduzem com elas mesmas. Você está entendendo? Eu queria que vocês fizessem pergunta nesta área. Isso traz uma visão metafísica da coisa. Você está entendendo? Então, existe entre nós mulheres que fazem autogênese. Por isso que às vezes ela diz, me sentei num lugar, engravidei. Não é. O esperma, ele morre com 5, 10 minutos, ele morre. Ali foi uma autogênese, ela está pensando que alguém fez alguma coisa ali e ela sentou e pegou. Pode ser? Pode. Mas, na maioria, existe autogênese. Né? Aparentemente, essa situação não tem, assim, de cara, ela não apresenta-se. Está entendendo? Não apresenta. A forma do DNA, ela é alterada, principalmente na masculina, né? Então, também entre os animais muda, fica XE, XY, XX e XW. Por isso chamamos mulheres XWs, né? Pode ser qualquer uma e pode ser que uma mulher desta engravide normal de um homem e depois ela engravide sozinha dela mesma. Isso é um treco-treco, meu amigo, que só os altos sacerdotes sabiam, por isso que eles escolhiam mulheres a dedos. Escolhiam mulheres a dedos. Porque ela, além da energia vril, elas tinham a capacidade de auto-engravidar-se. Você já parou para pensar nisso? Deixando bem claro, não é o caso de Maria. Maria era virgem, Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Porém, ali teve uma intervenção espiritual, a sombra do Altíssimo pousou sobre ela. A Bíblia é bem clara. Então, ali foi uma autogênese sem homem. O sangue de Cristo tem aí um cromossomo alterado. O sangue de Cristo foi encontrado por Ron Eiter. Veja aí no nosso canal. Ron Eiter era um caçador de relíquias, ele era adventista. Os próprios adventistas não dão muita corda para ele. Eu sou admirador tanto da senhora Ellen G. White quanto dele, Ron Eiter, e ele encontrou verdadeiramente o sangue de Cristo que já está na mão dos homens. O sangue de Cristo tinha 43 cromossomos de mulher e um cromossomo que não é o Y. Não é o Y. Isso é toda a característica da autogênese. A cobra, os animais que fazem a autogênese, o sangue do produzido é diferente. Embora que Maria não foi autogênese sozinha, ela teve uma intervenção divina. Quanta informação, pastor! Olha, nesse caso, pastor, só tem o DNA da mãe, sim. Só tem o DNA da mãe, mas como a mãe também tem, a mulher tem o DNA do macho e do fêmea dentro dela, quando você tem um filho, o DNA do filho também é seu. Mulher não só tem DNA de macho, nem de fêmea, a mulher tem os dois. Você não tem 46 cromossomos, 23 da sua mãe e 23 do seu pai, então você tem macho e fêmea dentro de você. Então um desses cromossomos é repetido. E geralmente há uma alteração genética muito grande. A autogênese é um mistério, porque os caras que nascem da autogênese, eles nascem alterados em comportamento, e eles podem se tornar superdotados. E essa ciência é de conhecimento do mundo dos grandes há muito tempo, dos feiticeiros, dos gnósticos, né? Gente, é muita coisa. Não sabia disso, não? Nesse caso, pastor, o filho só tem o DNA da mãe. Sim, só tem o DNA da mãe e um Y, mas da mãe. Aí não sai Y, sai W. No caso da mulher, na cobra sai Z. Entendeu? Então essa mulher pode dar à luz no mundo espiritual por causa de seus pecados. Eu não entendi.
Então essas mulheres podem dar à luz no mundo espiritual por causa dos seus pecados? Também não entendi. Meu filho parece muito comigo, e segundo parece muito com o pai. Sim, mas você não é autogênese. Eu estou falando que isso é casos raros. Isso é tão raro que você não vai encontrar na internet alguém explicando sobre isso. São informações privilegiadas. Geralmente a ciência explica de cobra, explica do peixe espada, está entendendo? Mas os homens, já há sinais que os homens estão usando isso e estão aplicando em ratos. E os ratos estão fazendo a autogênese. Né? Essas mulheres são raríssimas. Elas são raríssimas. Elas são tipo sacerdotisas. Elas podem criar, segundo a crença antiga, príncipes. É como se uma mulher zerasse todas as informações genéticas de uma pessoa e colocasse as informações genéticas de ponta de raça, de príncipes. Você está entendendo? Por isso que em Israel também teve tantos casos de infertilidade. Né? Ana é a mais conhecida. Ana, a outra, Penina, era muitos filhos, Ana não tinha. Mulher de José, a mulher de Jacó, Raquel, a própria mãe de Maria era estéril. A mãe de Maria era estéril, não conseguia ter filhos, e teve uma filha, Maria. Entendeu? Então, anjos e espíritos podem atuar na genética humana nessa área aí também. Mas eu vou dizer uma coisa para você, que a autogênese é uma coisa que saiu do papel e vai passar para a realidade. Daqui uns 10 anos, iremos ver isso normalmente. Sabendo que a ciência desconfia que os filhos de partomogênese são mais fracos, são crones e vivem menos do que o feito com o macho e a fêmea. Mas alguns dizem, não, tem alguma coisa aí. Eles vivem menos, mas eles são mais alterados. É como se eles tivessem mais informações. Entendeu? Então, assim, existem mulheres no mundo, preste atenção no que eu estou falando, que são autogênese. Essas mulheres eram mantidas em haréns porque os reis sabiam que elas iam autoproduzir e iriam trazer reis, iriam trazer pessoas fortes. Essas mulheres seriam descendentes delas mesmas. E vou dizer mais, quer mais informações? Quem gostou das informações? Você nunca ouviu falar nisso, né? Depois fica ouvindo para você saber que existem informações privilegiadas. Mas eu posso dizer mais? Posso? Lapá, lepê, lipi, lapó. Posso dizer? Retepei. Posso ou não posso? Eu vou falar em grego. Eu falo tanto em grego que eu esqueci de falar brasileiro. E Ô, Chiquinho, dá mais informações em privilegiada? Tarapepepepei, tarapepepepei. Quer mais informações? Quem é que vai dizer? Se vocês não disserem, eu não digo mais, eu paro por aqui. Mas ainda tem mais. Eu vou falar das vozes do além daqui a pouco, tá? Falo. Eu queria terminar esse assunto. Esse assunto é uma viagem astral, gente. É uma viagem astral. O que você entendeu, Cristina? Né? O que você entendeu? Mistério da autogênese. Mistérios da autogênese. Autogênese ou partomogênese. Fala tudo, pastor. Calma, que eu vou soltando devagarzinho. Então preste atenção. Vamos lá? Bora. Você aprendeu que nem todas as mulheres são iguais. Existem mulheres sacerdotisas. E existem mulheres que têm capacidade de autorreprodução no mundo. Isso a ciência já sabe, mas ninguém fala nada. Isso é de conhecimento de lugares como Egito e judeus. Os judeus são um dos povos mais inteligentes da terra. E por que os judeus guardavam mulheres para se autorreproduzir sozinhas? Então, preste atenção, tá? São mistérios da gravidez. Eu tenho 7 mistérios da gravidez, tá? Fala tudo, pastor. Sabe qual é o outro? Obrigado. Então,
como é que acrescenta o mistério? Quer ver mais um? Tome! Quer mais mistério? Tome! Mistério é o seguinte, que a partomogênese ou autogênese existe nas cobras, existe nos sapos, não é hermafrodita. Hermafrodita é outra coisa. É autogênese. A pessoa que se autorreproduz, ou seja, a mulher que produz um ser igual a ela. Existe no peixe-espada, na estrela do mar. Agora estão colocando em camundongos. Existe na mulher. Ou seja, existem mulheres especiais. Às vezes elas nem sabem disso. Por que elas não sabem? Porque às vezes ela transa com um homem, aí diz, pronto, engravidei desse homem. Não, ela engravidou dela mesma. Entendeu? Ela apenas foi excitada a produzir óvulos. E esse óvulo vem, como todos os óvulos, normal, sem espermatozoide, e ele mesmo se autorreproduz. Né? Seriam por isso que está tendo tanto problema de óvulos sem feto? Está tendo um surto muito grande aí. Pesquise, que você vai ver muita gente que está produzindo óvulos sem feto. Então, mas o óvulo vem e ele mesmo se autoproduz, gerando um crone da própria mulher. Só que esse crone, ele é alterado para mais ou para menos. A questão do próprio sangue do homem. Sim, ela consegue, a mulher, trazer o DNA original. Esse crone dela mesma conseguem produzir seres geneticamente semelhantes ao Éden. Semelhante ao Éden. Então, é como se ela dissesse, tirasse um monte de gente e ligasse direto a bateria lá na ponta. Então, já falei, o mistério da mulher XW, né? Mas esse sistema, ele não só encontra nas vermes, nos vírus, bactérias, peixe-espadas, alguns animais, alguns peixes, algumas aves, e algumas mulheres raramente. Esse sistema também se encontra em anjos. Eita! Eita! Lara, 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 lara. Eita! Eita! O mistério misterado. E algumas cobras chegam a ter relações sexuais com outras cobras, mas ela não engravida de nenhuma, ela engravida dela mesma. Mesmo fato acontece também com algumas mulheres XW. Decora esse nome, tá? Hã? Então, no céu também existe um sistema semelhante, chamado autogênese. Sim. Então, um anjo, ele pode se autorreproduzir sem relação sexual. Agora, esse misterado aí só acontece com fêmeas. Fêmeas. Lembra da onde a alma de Eva veio? A origem da alma da mulher? Quem é que me lembra aí? Que tem um vídeo completo mostrando sobre a origem da alma da mulher. Quem é que vai dizer aí? A origem da alma da mulher. Quem era? Onde era a dimensão? Era a dimensão dos... A Cristina falou do jardim. Jardim dimensional, né? Mas a alma da mulher veio da onde? Veja aí o nosso vídeo. Origem da alma da mulher. Sim, planeta dos sininhos, né? E o planeta dos sininhos, das fadinhas, não são tudo mulher? Autogênese. Pá, pá! Que maravilha! Tome mistério, 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 tome mistério. Então, isso não só existe nos homens, nas mulheres. Homem não tem isso. Só mulher, tá? Anjos e mulheres de outros planetas também fazem isso.
É uma coisa para você pensar. É uma informação nova. Que coisa doida esse cara está falando. Doida que acontece na sua barriga. Tem alguns vermes, algumas lombrigas, que são tudo autogêneses. Elas mesmas se reproduzem, elas não fazem aquilo. Lombrigas, vermes, cobras, animais, pássaros, cobras, fazem isso toda hora. Você está entendendo? E no mundo espiritual existe o macho e a fêmea. Só que a fêmea tem essa particularidade aí, né? Podendo, chamado autogênesis. Existem vida em outros planetas. Não, esse é outro assunto. Mas existe um vídeo nosso que fala sobre isso. Masculino e feminino no céu, Joilson de Assis. Né? O masculino e o feminino existe, já está no nosso átomo. O seu átomo, ele é masculino e feminino. O próton é masculino. O elétron é feminino. O elétron é menos. O próton é mais. Então você tem aí 2 seres, feminino e masculino, dentro de você. Em cada átomo. Entendeu? No físico, nós temos o masculino e o feminino, bem definido. Mas existe a autogênese também. Então, assim, essas mulheres seriam descendentes diretas de Eva, sim. Veja o texto sagrado, né? Tu ferirás, vou colocar inimizade entre você e a mulher. Você ferirá o calcanhar dela e ela pisará a tua cabeça. Da semente da mulher, ou seja, não tem nada de macho aí, ó. Da semente da mulher virá um que esmagará a tua cabeça. Ele podia dizer, filho de Adão e Eva virá em uma virgem. Não, filho da mulher, semente da mulher. Apesar de Cristo falar que é filho do homem, mas na verdade a descendência era de Maria. E outra coisa, no livro de Mateus, quem estuda teologia pode dizer sim ou não, aquela genealogia de Mateus não é de José. Aquela genealogia de Mateus é de Maria. E quando chega, em vez de virar José, em vez de virar Maria, vira José. Então pode perguntar a qualquer teologozão para fazer suas pesquisas, que a genealogia tão bem escrita do livro de Mateus não é de José, mas sim de Maria. Então Cristo é o filho da semente da mulher, filho do homem. Essa briga parece que foi de mulher para mulher. De mulher para mulher, entendeu? Então, Cristo tinha 23 cromossomos de Maria, segundo o encontro de Ron Eiter, e um cromossomo masculino, só que não é Y, é W. Oxi, sim. Então Cristo é o ponta de raça, é como se tudo tivesse começando de novo. Quem é que entendeu aí? Sim ou não? Sim ou não? Geneticamente, é como se tudo tivesse se iniciando de novo em Cristo. Como se Cristo fosse verdadeiramente Adão e verdadeiramente Eva no original, quando foi feito os dois. Quem está entendendo? Se tiver alguma pergunta, eu estou aqui, tá? Para tentar responder. Sim, Jesus é o segundo Adão. Então, quando Maria, que não tinha contato com homem nenhum, era virgem, ela fez o filho, uma espécie de autogênesis, provocada pelo Espírito de Deus, ela zerou e começou tudo de novo. Mas Deus não podia... Desculpa porque eu tô meio rouco, né? Mas Deus não podia ter feito de uma mulher sem ser virgem? Sim, podia. Mas por que não fez? Porque, segundo a crença judaica e a crença dos antigos, toda mulher que é possuída por um homem
fica com um pedaço dele dentro dela. Como se o DNA fosse desentupido, né, pastor? Érica Extreme. Exato, Érica, obrigado pelo comentário. Nara respondeu, começou tudo, sim. Michele Silva, Maria engravidou de Jesus sem o ato sexual, sim. Não teve. E a mulher do autogênesis, ela engravida sem ato sexual. Mas geralmente não descobre porque muitas delas têm ato sexual e pensam que engravidou do marido, mas na verdade ela engravidou dela mesma. Por isso que alguns homens da história, eles parecem extraterrestres, porque eles são frutos de autogênesis. Entendeu? Quem é que está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Aquele dominador que dominou e matou muita gente e dormia tomando sangue das pessoas, parece que aqueles caras não eram humanos. Às vezes são filhos de autogênesis. Você está entendendo a dimensão, o grau dessa teoria? Essa é uma teoria, tá? Para mim é uma realidade. Informações privilegiadas. Os altos sacerdotes judeus e os altos sacerdotes egípcios, e em alguns países também, sabiam disso. Por isso que eles guardavam mulheres grávidas, mulheres virgens. E essas mulheres eram impedidas de ter qualquer relação com homem. Mulher que se relaciona com muitos homens, essa mulher fica com o DNA bugado. Ela fica com muitas informações dele. Cada homem, primeiro tem 3 tipos, né, de informações que pega. Um fica até 6 meses, 1 ano. Outro fica até 3 anos. E outros ficam para sempre. 3 níveis de informações. Às vezes a pessoa nem liga. Se você for faca na caveira, as suas informações tomam conta. Seres vigorosos que não duram muito. Igual aquela ovelha. Sim, eles não duram muito porque a autogênese provocada pelo homem, ela é imperfeita. Mas a autogênese provocada pela cobra, que é o primeiro animal, é a cobra é a primária, o primeiro animal a ser feito, ela é perfeita. É como se ela zerasse toda a raça. Vamos dizer, de Adão e Eva até você foi 1 bilhão de pessoas. Não, vamos botar mais, 30 bilhões de pessoas, até chegar em você. Aí de repente você tem a autogênese. Aí você cancela esses 30 bilhões e liga direto em Adão e Eva. Podendo sair uma coisa boa e podendo sair uma coisa ruim. Você está entendendo? A ciência já descobriu isso. Vai chegar um dia onde a espiritualidade ela vai se emendar com a ciência. E aí onde é que está? O espiritualista prende um espírito em um pote. A ciência agora já sabe que através da energia pode prender também. O espiritualista invoca um espírito. Hoje nós temos acelerador de partículas. Entendeu? Pastor, tem como... seria um tipo de um crone natural. Mas esse crone, ele está purificado. Está entendendo? Pastor, fala sobre esses 3 tipos de DNA que ficam após a relação. Já tratei de mulheres com os 3. Tá? O mais fácil é esse, que é de 6 meses. Aí depois vem esse de 3 anos. Agora esse que fica para sempre. Às vezes quando você não consegue tirar, aí você manobra para pegar a parte positiva. Tá? Quem é que está entendendo aí, gente? A autogênese também existia antes, né, do dilúvio, tá? E eu vou falar sobre o dilúvio hoje à tarde. Opa, deixa eu arrumar aqui que está torto. Vou falar do dilúvio hoje à tarde. Tem alguma pergunta sobre isso? Se não, volte o vídeo e à tarde eu posso fazer a parte 2. Então, recapitulando, please. Existem muitos mistérios na mulher. Um cheiro em todos vocês. Você sabe que quem mantém a igreja é mulher. Desde que eu sou pastor, há 30 anos atrás, a obra de Deus, 80% da obra de Deus é mantida por mulher. 80% ou 90% dos dizimistas são mulher. 70% a 80% que vai para a igreja é mulher. Então,
Então vocês são maravilhosas. Um cheiro em todos vocês. Existem milhares de mistérios com as mulheres. E esse é um mistério que somente altos sacerdotes sabiam, que é a mulher autogênese. A mulher que crona. E se ela cronar, ela puxa coisa boa ou coisa ruim, depende do sentimento do dia e da lua. Né? Então vamos lá. Autogênese ou partomogênese não é um sexo hermafrodita. É uma mulher que se auto-engravida. Não precisa de esperma e nem de homem. O próprio óvulo dela se auto-treco-treco. Isso acontece com galinhas. Cobras é o que mais acontece é cobra. Né? E a Bíblia dá margem a isso, porque a Bíblia diz que uma virgem dará parto de um príncipe. Se a virgem desse parto de um abestalhado, a virgem deu parto de um rei dos reis, Jesus. Eu acredito na virgindade de Maria, né? Não teve acesso nenhum. Eu sei que uma mulher pode ser engravidada num esfrega-esfrega, alguma coisa assim, né? Mas no caso de Maria não houve isso, não houve intervenção masculina nenhuma. Entendeu? Houve uma autogênese provocada por Deus. O Espírito de Deus em forma de sombra, que é a única parte na Bíblia que fala que Deus se transformou numa sombra, desceu sobre Maria. É a única parte. Se tiver outra, eu desconheço. Se alguém achar aí outra parte onde Deus virou sombra. Sim, teve a parte lá de Moisés, não foi? Que ele viu as costas e a sombra de Deus, pronto. Teve só duas partes na Bíblia que Deus virou sombra. Quando Moisés viu as costas de Deus e a sombra de Deus. E a outra parte foi quando a sombra de Deus desceu sobre Maria. Maria era pura. Maria é a maior de vocês. Salve Maria, tá? Maria é fantástica. Maria do puro amor. E São José é fantástico. Eu sou fã de São José, tá? Então, essa é uma outra história. Então, a autogênese também aconteceria entre humanos. E geraria príncipes. A mulher autogênese, chamada XW, ela até transa com uma pessoa e ovula. Mas, na verdade, aquele filho pertence mais a ela, porque é dela, do que dele. Você está entendendo? E a energia do macho, se ele for um ponta de raça, um sacerdote, pode provocar autogênese. É muito interessante isso, pastor. Maria é nossa mãe, tá? Maria é nossa mãe. A gente tem que respeitar e amar Maria. Maria é fantástica, tá? Eu quero ver duas mulheres no céu, né? Maria, bem, minha esposa também, né? Quando a gente for. Mas Maria, a mãe de Jesus, e a minha mãe. Eu quero dar um cheiro nela. E sentir aquele cheiro do cabelinho dela. Mas os antigos sabiam disso, e desde o Velho Testamento se tem histórias e aponta para haréns de mulheres virgens que são deixadas para ser virgens. Esses descendentes da autogênese seriam príncipes que combataria diferente com os filhos da serpente, travando a obras trevosas da terra, sim. Quem esmaga a cabeça da serpente é o filho da mulher. É o filho da human. E aí, onde vem? Quer outro mistério? Diz, pastor, fala mais mistério, hoje é o dia do mistério. Fala mais mistério, fala. Fala mais mistério. Eu vou falhar. Se as pessoas perguntar, quem é que vai dizer aí? Fala mais mistério. Que coisa linda, pastor. Fala mais mistério. Quem é que vai dizer para eu falar mais mistério? Diga o mistério, pastor. Diga. Cristina. Então eu vou dizer. O mistério do W. O W é mesmo, é. Virgem Maria, crê em Deus Pada, o mistério do W. E o mistério do W existia entre os ilimões. Ilimões? Alemães. E os ilimões, e até entre os russos
Existem os mistérios dos Ws. Vixe Maria, esse cara tá doido. Por quê? Da onde vem Volkswagen? Da onde vem os Ws usados nos tanques de guerra? Por que as religiões alemães e também as russas gostam tanto de W? Por que mulher é woman? www. Pegou ou não pegou? Tome, gente, eu me arrepiei até o cabelo do sovaco. Eita, você nunca ouviu falar nisso, não. Muito top falou, muito top, pastor, esse assunto. Eu lhe escuto. Mistério do WW, mistério do WW, www. A letra H e a letra W, ela existe desde os antigos sumérios. www, plá, 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 plá. www. A mulher W. XW. Olha o mistério. As religiões antigas da Índia, eles tinham o W e o H. A religião antiga chinesa, WH. A letra W e a letra H é uma das mais antigas de todas. Os descendentes da mulher. Então Cristo, ele não nasceu para ser príncipe. Cristo nasceu príncipe, a Bíblia fala. Onde é que está na Bíblia? E o principado estava sobre os seus ombróis. Então, Cristo não nasceu para ser príncipe, ele já nasceu príncipe. E na barriga da mulher, da mãe de Jacó, os filhos já lutavam pelo principado. E os filhos de Sara eram geneticamente diferentes. Quer Bíblia? Tome briba! Vamos lá? Filhos alterados, parapapá, lara. Esaú era cabeludo, parecia o homem das montanhas. E Jacó era totalmente liso. Era duas genéticas totalmente diferentes. Um era bruto e ignorante, e outro era matreiro, paciente. Então, essas alterações, Cristo agiu na genética também. Cristo é genético. Quem está entendendo, gente? Nessa situação, o que é prazer já nasce sendo. Nesta situação, o que é para ser, que ele botou prazer, né? Nessa situação, o que é para ser já nasce sendo. Ana Maria, sim, você já nasce vencedora. É o diabo que te rouba. Às vezes a pessoa já nasce para ser um grande príncipe, mas não é, porque o diabo rouba. Eles eram gêmeos, mas não idênticos. Mas o diabo rouba. Eles eram gêmeos, mas não idênticos. Exato. Olha. Senhor, tá gostando, senhor não? Nossa, senhor, a gente fala sobre tudo, gente. Bíblia, saúde, orações, quebra de maldições, mas essas informações são privilegiadas. Você nunca ouviu. Até aquela pessoa chamada Rita, tá lembrado de Rita? Rita guardava mulher para ter filhos especiais com ela. Eles escolhiam a dedo. O que eles estavam procurando? Um DNA perfeito? Um príncipe? Pessoas já nascem destinadas ao sucesso. Como é isto, pastor? Todos nós já somos destinados ao sucesso. Ninguém nasce para ser fracassado. É o diabo que é um ladrão safado. Ele rouba as pessoas. A pessoa nasce para ter 30 filhos, aí ele rouba, a pessoa morre solteira, sem filho. Hoje é uma aula de biologia. Gostou? Mas nós estamos há 3 horas no ar, já falamos sobre tudo. Sonhos, gravidez, espiritualidade, agora DNA. Porque não dá para trabalhar com libertação sem mexer no DNA. Essas informações são altamente
E essas pessoas geneticamente tereré parapepê são perseguidas. Mas não se preocupe não, os homens já sabem disso desde a Segunda Guerra Mundial. Quando eu estava lá na Guerra Mundial, eles já sabiam disso. E eles usavam aquele negócio, plic, plic, entendeu? No braço, plic, plic, plic. Usavam para provocar. Eles estiveram no Brasil, em uma certa cidade, onde essa cidade as mulheres têm de 3, 4 filhos. É a cidade que tem mais gêmeos no Brasil. E eles conseguiram pegar o DNA. Essas mulheres teriam alguma característica física diferente das outras? Não. É impossível descobri-las. Agora, uma das características, às vezes, é dificuldade de ter filho. Parece até mentira, né? Perseguição para não ter homem. E esse ato de ter um filho, chamado autogênese, não anula macho. O macho faz o amor, o macho dorme. Está entendendo? Mas os antigos sabiam que uma mulher poderia aparecer no harém grávida. Entendeu? Aí, muitos deles, antigamente, matavam a mulher e a criança, porque era um rei. O que vinha no bucho ali era um rei. Desejo que o seu canal cresça e alcance muito mais pessoas. Mateus Santos. Obrigado, Mateus. Eu recebo essa bênção. Eu quero ser útil para a pessoa. Pastor, e essa informação, como ela poderá ser útil na minha vida? É que você e eu sabemos muito pouco da vida. E que a vida é muito mais do que pensamos. E que existe uma guerra secreta, espíritos secretos. Desde o nascimento. Cristo foi perseguido antes de Maria nascer. Antes de Maria nascer. A mãe de Maria, como era o nome da mãe de Maria? A mãe de Maria se chamava Santa Ana. A mãe de Maria chamava-se Santa Ana. E a mãe de Maria era perseguida, porque ela não conseguia engravidar. Até que ela fez uma reza, fez uma oração, encontrou com um anjo, e ela engravidou. Mesma coisa de Ana. A genética da mulher prevalece sobre o do homem? Não é isso, não. É uma autogênese. O homem não tem a capacidade de autogênese. Esse privilégio é dado somente às mulheres do universo. É um presente do universo. Deixa eu ver. Usam as formiguinhas cósmicas, né, pastor? Sim. Aquela pessoa da Segunda Guerra Mundial usava as formiguinhas cósmicas. Ali ele descobriu coisas que os outros não queriam que ele descobrisse, entendeu? Antigamente era só os espiritualistas, como Chiquinho Maia, Chiquinho Baida, Chiquinho Asteca, sabiam desses moídos, dessas manobras da natureza. Mas agora a ciência está se juntando com a espiritualidade. E agora a ciência está fazendo o rato ter autogênese. Daqui a pouco a gente vai fazer vaca, boi, mulher, gentes. Entendeu? Deixa eu ver mais. Como se livrar de macumbaria? Vamos responder à tarde. Eu já estou encerrando esse assunto. Ouvir vozes, respondo à tarde. Se Deus quiser. Quem vai gostar disso não são as feministas. As mulheres vão dominar o mundo. Elas já dominam, as mulheres sempre dominou. Quem derrotou Satanás não foi a semente do homem. Quem derrotou Satanás foi a própria mulher. Cristo era filho, era o DNA todinho de Eva. Cristo era Maria e Eva juntas, derrotando Satanás. Apesar de Cristo dizer, eu sou filho do homem, ou seja, eu sou filho da geração, mas Cristo era filho da mulher. Porque tem base bíblica que diz, da semente da mulher, não fala assim, da semente do homem. É a semente da mulher. Satanás foi destruído pela mulher. Como Satanás é uma mulher, só pode ser destruída por outra. Eita! Isso não torna a mulher mais especial ou não. Nós continuamos primários, os homens continuam primário, mas a autogênese ou partomogênese
só acontece com mulheres. Tá? Então, o que acontece, segundo a espiritualidade, na patomogênese ou autogênese? Bem, eu acredito que uma porcentagem muito grande das mulheres do mundo tem isso, direto. Não é percebido, mas agora vai ser percebido por exames de sangue, essas coisas. Né? Mas os antigos sabiam e guardavam mulheres para isso. Né? Dessas mulheres vem a um zeramento do DNA. Vamos dizer, por exemplo, que, como eu lhe falei, 30 mil pessoas antes de você até Adão. Então tem 30 influências dentro de você. Fora os homens que você possuiu. Cada homem que dormiu com você deixou um pedaço dele dentro de você e assim vice-versa. Então é muita informação. Então o que a gente faz? A gente zera esse monte de informações e liga no original. O carro está dando curto-circuito, você não sabe de onde está dando, você tira a bateria e liga o cabo direto na bateria. Entendeu? Então dá uma zerada. Nessa zerada, pode sair um príncipe do mal e pode sair um príncipe do bem. Na verdade, nós saímos príncipe. Podemos ser mal ou bem. Cristo, ele nasceu príncipe. Ele não nasceu para ser príncipe. Ele conquistou, zerou o seu poder. Mas ele era homem também. Ele era ser humano. Cristo era humano. Cristo era Maria. Você está entendendo? Você é seu pai e sua mãe. Mas Cristo não era seu pai e sua mãe. Cristo era Maria. Quem está entendendo? Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça dela. Cristo falou de autogênese. Agora, essa autogênese de Maria foi provocada pela sombra de Deus. E já foi descoberto pela ciência. Como é, rapaz? Ciência. Como é, rapaz? Ciência. Já foi descoberto pela ciência que a autogênese ela pode ser provocada. Aqui mesmo em Campinas, Brasil, em outros lugares do Brasil, cobras só optaram para a autogênese quando elas passaram muito tempo presas para tirar veneno dentro do zoológico. Então, aquela solidão fez a cobra engravidar e ter. Teve até uma cobra que há 2 anos, sem companheira nenhuma, sem sair dali, ela engravidou e teve cobra macho e cobra fêmea. A cobra é a melhor autopatogênese do mundo, porque ela é primária. Então, a autogênese pode ser provocada também por sentimento, por relações sexuais, por amor e por solidão. Isso é fantástico, gente. A mulher que produz a autogênese, ela não tem nada diferente das outras. É algo lá dentro do DNA dela. Você está entendendo? Pastor Cristo tinha DNA de Deus, não era só da mulher. Ele tinha um DNA da mulher, 23 cromossomos, e tinha um de um macho. E esse macho não era Y, era W. Foi Deus que provocou Maria a engravidar. Mas não quer dizer que Deus tenha soltado algo dentro de Maria. E pode ser que tenha. Quem provocou o nascimento de Cristo, nosso Senhor, foi Deus. Maria era virgem. Agora, a autogênese, lá no Éden, Deus falando, da semente da mulher nascerá um. 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 No livro de Isaías, a virgem engravidará e conceberá à luz a um varão, homem. O nome dele será Emanuel, Deus conosco. Deus já vinha avisando, eu vou nascer, e eu vou nascer num DNA de mulher, mas vai ser homem. Você está entendendo? A autogênese, ela existe independente de Maria, mas só que a autogênese gera príncipes. É aquele negócio, né? O cara foi ajeitar um carro,
muitos cabos, esse cabo é vermelho, esse cabo é preto, esse cabo é não sei o que lá. Cara, que danado de tanto cabo é esse, homem? Arranca isso aí, bota só 3 cabos novo. É mais ou menos isso. É tirar todas as informações genéticas que houveram e colocar a original de Adão e Eva. Cristo era o segundo Adão, como se fosse um clone, um crona. Já a mulher é um clone de Adão. A mulher é um clone de Adão. De onde veio a mulher? De Adão. A mulher é Adão de saia. Dá para compreender? A mulher é Adão de saia. Quem é que está me entendendo? Não, mas esse autogênesis, você pensa que é uma coisa assim que, vamos fazer autogênesis. Isso é uma coisa que, de 1 milhão uma. Praticamente isso não existe. Mas quando vem, nasce um príncipe. Pastor, por que as filhas de Ló não sabiam disso e cometeram incesto? Não, ali é outra coisa. Ali elas sabiam que não tinha homens para dominar num planeta cheio de homens, então era necessário elas engravidarem e usaram o pai, que era uma prática muito usada em Sodoma, né? Em Sodoma tinha muito isso. Isso acontece hoje. Quando a mãe não consegue engravidar, pega o óvulo da filha. A autogênese seria uma genética aperfeiçoada pura, ou nada a ver. Sim, Ana Maria respondeu certo. Autogênese, ou um nome bem difícil, né? Patomogênesis ou autogênese seria uma genética aperfeiçoada pura. Exatamente isso aí. O que Cristo fez foi zerar e começar de novo. O Adão veio novamente. A mulher veio da costela de Adão, por isso se parece tanto. Ela não só se parece, ela é Adão. Vocês são Eva e Adão. Oxi! Esta é verdadeiramente minha carne. Esta é verdadeiramente meus ossos. É apenas o sexo que muda. Você é um Adão, de saia. Deixa eu ver mais. A questão da reprodução, hoje se usa muito nos laboratórios. Óvulo da mãe, esperma do pai. Você não sabia disso, não? Fique sabendo. Não precisa ter mais relação sexual. Às vezes, a filha quer ter um filho, o marido não tem esperma. Então ele pega de um amigo, pega do banco de esperma, ou pega dos parentes, de irmão, de pai. Mesma coisa com mulher, pega óvulo da mãe. A mãe pega óvulo da filha. Isso está acontecendo demais hoje em dia. Gostei dessa pergunta aqui, Cristina. Olha, eu estou com fome, mas a conversa está muito boa. Eu quero que você me pergunte, eu fale alguma coisa. Pode falar, pastor, não acredito nisso não. Tudo bem, eu acredito. Pastor, que coisa interessante, fale o que você quiser. A cada quanto tempo nasceria uma mulher autogênesis? É uma pergunta muito boa. É uma pergunta que eu acho que poucos podem saber. Então, a tecnologia permite isso hoje, pastor, permite. Eu conheço vários casos de mulher que engravidou com o óvulo da mãe, de mãe que engravidou com o óvulo da filha. Está entendendo? Quando é pai ou irmão, se omite. Mas geralmente pode-se usar também o esperma do irmão, pode usar o esperma do pai. Só é difícil, não pode usar esperma de primo, porque é mais complicado, primo. Né? Isso são informações privilegiadas. Você é um homem sabido. Isso são informações privilegiadas que você fica... O que esse cara está falando? Você nunca parou para pensar que existiria a autogênese no ser humano. É uma coisa rara. Eu estou falando raro porque é raro. Mas é uma coisa que os judeus faziam isso toda hora. Guardavam virgens para ver se elas engravidavam. Os gregos também faziam isso. Quanta história de deuses engravidando mulher e os filhos nascendo alterados. Olha! Será que esses Zeus não seriam autogênesis? Zeus pegando todo mundo, Zeus fazendo filho, tem Sansão, não, Sansão também tem anjo no meio, né? Tem aquele Hércules, fulano, será que não seriam autogênesis? A lenda das Amazonas seria uma autogênese, seria uma tribo de autogênesis. Mas, Cristina, você é um extraterrestre, viu? Você é um extraterrestre. Eu tenho certeza que Cristina é um extraterrestre. Que maravilha, que pergunta maravilhosa. É bom, porque eu quero ter legalidade para falar.
Sim, que algumas tribos remotas tinham a autogênese e elas foram destruídas por medo. Imagina um grupo de mulheres que podem ter mais mulheres. Olha, a lenda das Amazonas podia estar ligada à autogênese, podia sim. E a lenda de Zeus, a mulher engravidou de Zeus, poderia ser uma autogênese. É tão raro, pastor, que a maioria das mulheres não sabe, não. E eu vou lhe falar para você, algumas delas também, elas são autogêneses, mas não precisa, a mulher autogênese não quer dizer que todo o bucho dela seja autogênese. Ela pode ter um bucho com homem, um bucho com ela mesma, pode ter 3 buchos com homem e um quarto com ela mesma. Você está entendendo? A idade da autogênese, ela vai logo no começo, de 12 a 20 anos, e no final, 40 a 45 anos. Formações privilegiadas. Por quê? Porque eu não sei. A maioria dos autogêneses acontece ou no começo da vida ou no final da vida sexual ativa. E pode ser os dois juntos. O macho pode se enrolar, a cobra se enrola com cobro. E a enroladão, você já viu, né? Eles ficam se enrolando e tal. A lombriga faz do mesmo jeito. Mas na verdade a cobrinha ali está só brincando. Que ela vai engravidar dela mesma, entendeu, menino? Quem é que está entendendo? A maioria das mulheres autogêneses são sacerdotisas. Eu desconfio, autogênesis, na segunda esposa de Jacó, também identifica algum tipo de autogênesis na esposa de José. A maioria das mulheres bíblicas que tiveram príncipes eram estéreis, como Ana. Ana chorava para ter um filho e não tinha. O Senhor deu um filho a ela, sim, o Senhor deu um filho a ela. E a Bíblia é bem clara, Elcana conheceu a Ana e engravidou. Mas dá uma impressãozinha, será que não foi uma autogênese? Entendeu? A Bíblia tem que dizer que é de Elcana, não, ela seria morta. Né? Mas se fosse dela mesma, pastor, eu não sabia disso não, pastor. A autogênese é uma realidade no universo. Sabe quem é a autogênese? E está bem pertinho de você. É viva e nós dependemos dela. Sabe quem é autogênese e mora bem pertinho de você. Lei. Árvore. Cristina fala água. É uma coisa interessante, né? A água. Há árvores. As árvores são autogêneses. Uma árvore não precisa subir em cima da outra, ou andar de mão dadas, ou levar a outra árvore para comer pizza, para o cinema. Eita, fica caro. Fica não. A árvore, ela se mostrando que isso é uma lei universal. Isso não anula macho e fêmea. O macho e a fêmea existem. E está no seu DNA. O seu DNA é macho e o seu DNA é fêmea. Próton macho, elétron fêmea. Entendeu? E existe ainda uma jogada, né? Quando você joga elétron, aí produz próton. Quando você joga próton, produz elétron. A natureza em si, a natureza tem muita coisa autogênese. Tem alguma ligação com... Não, deixando bem claro, a autogenia ou a partomogenia não tem nada a ver com hermafrodita. Um ser hermafrodito é um ser que tem as duas genéticas, os dois órgãos sexuais. E geralmente, 90% dos hermafroditas são estéreis em uma área. Em uma área, eles são estéreis. Mulheres com os dois órgãos, né? Aí tem um que manda mais do que o outro. É muita doideira, pastor, é muita doideira. Bem, na igreja eu já tratei de muitos que nasceram com os dois, né? Aí a pessoa fica na dúvida, aí você tem que aconselhar a pessoa
E a pessoa casa e é feliz. Tem muita gente casada com hermafrodita e tem uma vida normal. Agora, alguns são estéreis, não produzem não. Esse jogo genético acontece também com algumas alterações genéticas. Algumas alterações genéticas, o macho é estéril, mas a fêmea não é. Qual é a alteração genética que você me diz? Qual é a alteração genética que existe no ser humano, onde o macho é estéril e a fêmea não é? O macho tem a língua maior, tem um órgão genital o dobro quase do tamanho de um normal, e a língua dele é bem grande, mas não tem reprodução. Mas a fêmea é fértil, o macho não é. Então, é chamado jogo genético. A espiritualidade também entra na genética, porque os pactos alteram a genética. Veja aí, filhos de pacto, Joilson de Assis. Altera, o cara nasce com mais dedos, menos dedos, o cara nasce com 2, com 3, nasce sem vagina, nasce sem pênis, nasce sem vontade sexual. Os pactos alteram isso aí. Tá? E nessa área também, eu trabalhei com muita gente, dando conselho, mandando fazer orações, pactos, e a pessoa pode ser feliz do jeito que nasceu. Agora, quando o pacto altera a genética física, é muito difícil, tá entendendo? Reverter, porque já nasceu assim, né? Então, assim, a autogênese é um dos mistérios maiores do universo, porque existem anjos que têm autogênese, planetas que vivem de autogenia. A questão masculina e feminina, nós estamos dentro de nós. Existe o macho e a fêmea, né? E a normalidade é macho e fêmea. Mas tem essa parte da espiritualidade, onde os antigos dominadores do mundo, eles procuravam mulher de autogenia. A maioria das mulheres, 70%, 80% de autogenia, quase 100% não sabe o que é autogenia. Porque elas têm relações com homens, têm filhos normais, e às vezes tem até filhos do homem, mas tem no meio um filho diferente. Às vezes é dela mesma. Quem está entendendo o mistério misterado? Uma mulher pode ter 10 filhos, 9 do marido e 1 dela mesma. Aí esse 1 dela mesma, ou nasce mais abestalhado do que os outros, ou nasce mais inteligente do que os outros. Depende de uns detalhes aí que eu vou dizer na segunda parte. Pastor, meu filho é filho de pacto. Ele teria alguma alteração? Ele é filho de pacto com Deus. Tem sim, para o bem. Ele vai ser muito inteligente, ele vai ter dons, né? Eu nasci com 6 dedos, pastor. Olha, aí é um outro assunto muito interessante. Geralmente é filhos de pacto ou descendência de gigantes. Gigantes. Tem um DNA dos gigantes. Pastor, é possível um cristão ser vítima de bruxaria e sofrer danos de saúde? A bruxaria mata. E mata crente, mata pastor. Cada um que se proteja, tá? Quem achar que é protegido, a magia pode matar um pastor, se ele não vigiar, mata qualquer um. A magia é uma arma. Quanta coisa ainda temos que descobrir, né, pastor? Gostou? O que você aprendeu hoje? Eu vou almoçar e vou para a segunda parte. Agora eu quero, por favor, que você diga o que você viu, porque são informações privilegiadas. Medo-persa, babilônicos sabiam disso. Agora só altos sacerdotes. Está entendendo? Deixa eu ver. O seu filho é muito abençoado, feliz e próspero. Amém. Quando o filho tem pacto com Deus, o filho de Abraão era alterado. Isaac não era normal. Isaac lucrava 100 por 1. Isaac era um dos maiores empresários do universo. Ele lucrava 100 por 1, 100. E achava água onde ninguém achava. Porque ele era filho de pacto. Que hora é a outra live, pastor? Às 3 horas da tarde. Fizeram para mim, quase fui embora, mas reagi e mandei de volta. Amém. Glória a Deus. Eu quero perguntar para vocês, para encerrar, por favor, o que vocês aprenderam. No nosso canal tem bastante informações sobre alma, espírito, tanta coisa. Todos os dias, às 3 horas da tarde, estou aqui. E a gente fala ao vivo.
Quando falamos na Bíblia, teologia, cultura, judaísmo, que eu sou fã do judaísmo, egípcio, tote, hermetismo, culturas indiana antiga e culturas chinesas antigas, que eu sou fanático. E informações de Marte, que eu tenho uma amiga lá em Marte, tá? Vou ligar para ela. Alô? Alô? O senhor tá almoçando, não tá ouvindo não. Alô? Eu tô falando com a... Isso aqui é uma pedra, mas na verdade é um telecomunicador, tá? Alô? Oi? Quem que fala? Moreno Alto. Sou eu! Eu falei sobre partomogênesis. Eu falei sobre autogênesis. Foi. Homem e mulher é bem melhor, né? Homem e marcianas também, né? Por isso que os anjos, né? Resolveram vir taca nas mulheres, não foi? Foi, que é melhor, né? Autogênesis produz príncipes, né? Tá bom. Eu contei para eles, as pessoas estão até admiradas. Que legal. Tá bom. Assim, o que você acha? É melhor autogênesis ou, assim, homogênesis? É melhor homogênesis, né? E mulhergênesis? Tá bom. É melhor, né? Tá bom, tá certo. Tá. Eu vou desligar, tá? Porque o senhor tá esperando eu para almoçar. Tá bom. Aí, à tarde nós conversa, tá? Tem mais mistério do autogênesis? Eu já contei tudo. Nasce príncipe, tal. O DNA é refeito, blá, 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 blá. Sim, tá bom, tá certo. Então assim, pode desligar, tá? Desliga você. Não, desliga você. Não, você. Você, eu vou comer, eu tô na live. Desliga você, tá? Tchau. Vou conversar. Depois eu converso mais com ela. Ô, Chiquinho. Então, assim, pode fazer um pacto para engravidar? Pode e deve. E você engravida e vai ser uma linda mãe. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre todas as mulheres que querem engravidar. Engravidem e sejam felizes. Michele diz: aprendi que a mulher sozinha pode gerar filhos. Nunca tinha ouvido falar nesse assunto, pastor. As mulheres autogêneses, né? A chamada XW. Anota aí, xixi, não, é X. Anota, Chiquinho. Quem é que vai dizer mais alguma coisa para encerrar? XW. Mulher autogênesis. Não tem nenhuma alteração física na mulher autogênesis. Nenhuma. Ela tem 2 pênis, não tem, é mulher mesmo. A autogênese acontece quando o óvulo sai, então ele se autofecunda. As células se comportam diferentes. Entendeu? Ali tem célula XX. De repente surge uma, e essa uma começa a interagir com as demais, e aí forma uma criança. Algumas autogêneses só produz mulher. Outras autogêneses só produz homem. E algumas produzem macho e fêmea. É uma espécie de zerar o DNA. Ou seja, esse filho não vai puxar o marido, vai puxar Adão e a Eva. E isso acontece periodicamente, e às vezes até a lua ajuda a acontecer. O senhor está iluminado, pastor. É a luz. É a luz da estrela. É a luz. Nesses casos, essas mulheres seriam autossustentáveis. Elas seriam normais. Só que a maioria delas são sacerdotisas. Elas têm entendeu? Lindo, pastor, esse mistério da vida é lindo demais. Possivelmente a gente tenha herdado isso de Eva. Minha pequena Eva. Porque da onde Eva veio, a autogênese é produzido direto. Cheguei quase no final do mistério da autogênese. Eu nunca tinha visto falar nisto. Que mistério, pastor? Conta mais mistério. Eu quero que você faça a pesquisa. Você não vai encontrar muito elemento disso, tá? Mas a ciência já sabe e ela está aplicando em ratos. E as ratas estão engravidando delas mesmas.
Entendeu? Em alguns países já está sendo fabricado isso aí, né? Mas a autogênese natural produz um zerar de DNA e geram príncipes. Pode puxar o sangue dourado, pastor? Pode. Inclusive, alguns homens no Brasil foram diagnosticados com câncer de sangue, mas, na verdade, eles não tinham câncer de sangue, eles tinham sangue de ouro. Sim. Esses mistérios acontecem no mundo inteiro. Possivelmente, a mãe dessa pessoa de sangue de ouro ou sangue amarelo tenha acontecido a autogênese. Você está entendendo? E que a autogênese ela acontece também naturalmente. É como a explosão vril. Ela acontece pela lua e pelas estrelas. Pode acontecer com qualquer uma de vocês, desde que tenha alguma coisa coisada. Essas mulheres são um laboratório natural, são. E, inclusive, elas podem zerar uma parte do DNA, ela pode zerar todo. Eu acredito que Maria zerou todo. Entendeu? Interessante demais isso. Maria foi fecundada por Deus em uma autogênese. Isso já é ciência. Olha a ciência provando Deus aí. Antigamente as pessoas diziam, como é que Maria teve filho? Por obra e graça do Espírito Santo. Mas ninguém falava na autogênese. É claro que o Espírito Santo estava lá. Né? Hoje a ciência comprova que uma mulher pode engravidar sozinha, sem homem. Aí os anticristos querem dizer, não, porque José deu um beijo nela escondido. Mentira. A Bíblia é bem clara, antes de José tocá-la, antes de desposá-la. Então ela não era... Agora os judeus guardavam mulheres virgens para engravidar. Não foi nenhuma dos que os judeus guardaram. Incrível, né? Às vezes a gente pensa uma coisa é outra. O Espírito Santo ativou a autogênese dela. Sim, valeu, Cristina! E o Espírito Santo pode ativar a autogênese de qualquer mulher. Por isso que eu desconfio que as mulheres que deram príncipes, elas ativaram a autogênese. O sangue dourado tem o RH, como de Faraó, sim. Você acha que eles tiraram o Faraó da túmula para quê, hein? Para ficar olhando para ele e dizer que ele é bonito, é? Ou para pegar a genética dele? Então, assim, a autogênese, ela pode ser provocada pelo Espírito Santo. Pode. Agora, o RH nasce alterado. O RH de Jesus, o sangue de Jesus, era dourado. Olha, a ciência se calou, velho. Por que não falou nisso? O sangue de Jesus era dourado, era amarelo, parecia com mel. Segundo Ron Waiter. Ron Waiter é verdadeiro, gente, não é mentiroso, não. E o sangue de Jesus não apodrecia. E o genes masculino de Jesus não era de homem. Era masculino, mas não era de homem. Era W. Então, veio da própria Maria, tirado de Adão. Lá do final, cortaram a rama e pegaram o tronco. Os pontas de raça vêm de autogênese. A maioria dos pontas de raça vem da autogênese. O Espírito Santo pode nos tornar um ponta de raça, um príncipe, mas a maioria, inclusive Deus falou com Abraão. Abraão, de ti virão reis e sacerdotes. Genética. De Abraão virá reis e sacerdote, e virá um que abençoará toda a nação, salvará todo o povo. Então, quando há autogênese, olha, gente, volta o vídeo direitinho, volta o vídeo, por favor, vai almoçar, vai ouvindo isso aí, que você vai ver o mistério misterado. Isso que eu estou falando, se fosse um pastor americano, se fosse um pastor inglês, alemão, porque eu falo tanto alemão que esqueci de falar brasileiro. O cara diz, Richard, esse pastor é americano, ele sabe das coisas. Mas Deus usa o Chiquinho também. Aí onde está? Pegaram as melhores mulheres, as mais bonitas, e deixaram para ser virgem, para ver se engravidava do Messias. Nenhuma delas Deus quis. Deus foi atrás de Maria.
Maria estava escondidinha lá, talvez trabalhando na roça, com seu vestido de chita. E a maioria da autogênese acontece logo no começo ou no final da vida delas. Maria foi no começo. Tá? Eu vou voltar, pastor, peguei no meio. Volta. Você vai ver. Então, assim, o mistério da autogênese acontece no nosso planeta, em outros planetas, em outros seres, em outros sistemas. Tá? É um tipo de uma bênção que Deus deu às mulheres. É como se a raça da mulher dependesse, a raça humana dependesse da mulher. O homem não consegue zerar. Eu não consigo anular meu pai, meu avô, minha avó, eu não consigo, mas a mulher consegue anular. Você está entendendo? Através da autogênese. A célula T de Maria era totalmente limpa, pura. Sim, valeu, gostei demais. Por isso que Deus não, porque Deus está fazendo discriminação, porque Deus não fez Jesus, não mulher já mulher. Não, porque tinha que ser um DNA puro. Tinha que voltar às origens. Não é Adão? Cristo verdadeiramente era Adão. Era geneticamente Adão e Eva. Ali foi cortado toda a palha e foi ligado no tronco de novo. Eu peguei no final também, pastor. Então volta o vídeo. Esse é um dos mistérios mais misterados. Tem mais, viu? Tem mais. Não é questão sem pecado, que sexo nunca foi pecado, gente. Não é questão de pecado. Maria não tinha pecado. A gente pensa assim, que sexo é pecado. Nunca foi. Sexo não é pecado, não. Onde é que sexo é pecado? Você nasceu de pecado? Foi? O pecado que houve em Adão e Eva. O marido e a mulher não é pecado. Nunca foi. É como mijar e cagar, é a mesma coisa. É pecado você cagar? É. É pecado você mijar? Não, é informação genética. Uma mulher que dorme com um homem pega a informação dele e fica na carne dela para sempre, às vezes. E vamos falar sobre as três? Me lembrem atrás que eu falo as três, tá? Noé poderia ser filho de autogênese, poderia. Porque Noé nasceu diferente da raça dele toda. Enoque falou que ele não era filho de anjo. Mas também não disse que ele era filho do pai. Eita, mas você me lembrou uma coisa boa, que eu não tinha nem me lembrado nisso. É verdade. Quando o livro fala que Noé nasceu diferente, e que o pai de Noé pensou que era um chifre de anjo, e correu para Enoque, e Enoque disse, não, isso não é filho de anjo, não. Poderia ser filho da autogênese. Parabéns, viu? Parabéns. Cristina, parabéns pela lembrança. Uau! Sexo é pecado quando é a raparigagem, né, a putaria. Mas o sexo com seu marido nunca foi pecado. É como você mijar e cagar. Você comer é pecado? Não é. Então, assim, se Maria tivesse casado e tivesse só José, ela não ia ser uma pecadora. É questão porque a informação não podia ser de José. A informação tinha que ser de Adão. É da semente da mulher, não é da semente do homem. Lembra daquele caso que eu falei da cuidadora de idoso? Que o filho dela nasceu com a cara do cuidador de idoso? Quem é que lembra desse caso? Ela era uma agulha era agulho só de mulher. Era ela, não entendi. Não, Melquisedeque é um anjo. Melquisedeque não é homem, não. É anjo. Noé era diferente de toda a sua raça, né? Como também eram os filhos de Sara. Eram muito diferentes. Então, a autogênese, ele apenas é como se fosse assim uma retífica de motor, deixa o motor novo, é uma volta ao passado. É como aquela história, que um dia o passado vai ter que vir para pegar os chips de hoje, tal. O boi, você vai reproduzindo o boi, e depois você tem que pegar um boi da raça original para manter a qualidade, porque a qualidade vai caindo. Quem é que entendeu isso aí? Quem trabalha com reprodução de boi, de cachorro, você vai reproduzindo o cachorro,
reproduzindo boi. Chega uma hora que aquela raça ela começa a ter problemas. Ela fica louca, ela fica bestalhada, ela fica senil. Então você tem que procurar um cachorro original, pegar o DNA dele e misturar. Isso acontece com plantas também. Por exemplo, isso é informações privilegiadas, tá? O maracujá. Você, para ter um pé de maracujá bom, você tem que reproduzir o maracujá, mas depois tem que pegar um maracujá de fora, para que o DNA do maracujá, porque ele vai ficando murcho, ele vai ficando sem o negocinho dentro, ele vai alterando. É como o xerox de xerox. Você pega uma xerox, tira xerox de xerox, xerox de xerox, xerox de xerox, chega uma hora que vai desaparecendo aquela xerox. Aí você tem que pegar o original e tirar, aí tira bem pretinho, aí vai de novo. Você está entendendo? DNA de Cristo é um gene purificado, sim. É um retorno. É muito conhecimento, pastor, uma fusão, sim. Então vamos lá. Vamos dizer que você é uma xerox de xerox, de xerox, de xerox, de xerox. Aí vai apagando. Vai ficando fraquinho. Aí a mulher olha e diz, eita, tá muito fraquinho. Vou pegar o documento original e tirar de novo. Tilipá! Mudou alguma coisa? Criou 5 nariz? Criou 3 bocas? Não. Mas fica aceso. É o que houve com Cristo. Cristo tinha força genética. Ele é um príncipe. Então, assim, você tem que voltar às origens para manter a qualidade. Mesmo assim, é o porco. Você cria um porco. Chega uma hora que o porco fica muito magro ou fica muito gordo, ele começa a adoecer. Aí você tem que pegar um porco de um vizinho, mistura o DNA e segura. Porque houve uma volta ao original. Plantas é do mesmo jeito. Se você ficar plantando planta de planta, você tem que dar uma voltadinha no original. Davi podia ter sido um nascido de autogênese, podia. O maracujá é replantado de 4 em 4 anos. Está vendo? Está vendo? Que eu sei o que eu estou falando, gente. Eu tenho informações privilegiadas. Se você deixar o maracujá, ele vai... Você tem que renovar o DNA do maracujá. O que houve com Cristo é exatamente isso. Uma volta à origem. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Cristo falou com Lúcifer. Vai nascer um filho da mulher. Oxê, filho da mulher sem homem? Sim. E vai pisar a tua cabeça. Ou seja, Cristo... Por isso que Ron Waiter não tinha essas informações. Mas ele até sem querer ele disse. A banana também é assim, pastor. Tem que... banana também, eu não sabia não. Da banana não. Então, tem que voltar às originais. Você está entendendo? Então, no nosso livro Enigma dos Sonhos, tem muita parte falando sobre genética. Blitz, teoria do Blitz, né? Então, assim, a questão é essa parte, a genética e a espiritualidade se juntam numa só. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Chega a tal ponto, para ovelha, se você ficar com o mesmo reprodutor, filho do reprodutor, mesmo reprodutor, chega uma hora que ela dá uma vaca louca nela, ela cai tremendo, fica... Entendeu? Aí tem que voltar ao original. Aí tem que pegar um reprodutor com a genética diferente para botar no meio das ovelhas, aí nasce os bezerrinhos legalzinho. O que há com a mulher XW, coloca o nome aí para você não esquecer, mulher XW. Pode colocar aí, Mumu Lelé XW. É a autogênese e essas mulheres estão em todo mundo. Não é religião, não é raça, é um tipo de sorteio genético. Isso prova que a genética e a DNA estão diretamente ligados. Sim, a genética e a espiritualidade estão ligados. Mulher XW. Gostou, Betânia? Gostei da Mulher XW. Que tem aquela que fica... A mulher, né, do bandido, como é o nome? Aí diz um nomezinho, né? Mas a XW não. A XW
é a mulher sacerdotisa que pode zerar a raça. Zera. Esse zeramento pode ser muito útil, mas também, está entendendo? Pode não ser nada. Porque a genética é provocativa. E a forma da XW engravidar ela pode ter, vamos dizer, pastor, eu tenho 5 filhos do meu marido, certo? E um nasceu diferente. Não é do vizinho, não. Pode ser de você mesmo. Aí fica muita mulher, né? Tem a X9. Gostei, Michele. Um cheiro. X9 não. X9 não. Essa é XW. XW. Ele zera a raça e retoma dela para frente. Sim, Ana Maria zerou a raça em Cristo. Cristo é o top agora. A Bíblia fala claramente que Cristo é o segundo Adão. Por quê? Porque zerou. Está entendendo? As leis genéticas foram todas cumpridas. Quem zerou foi a mulher. Vocês são fantásticos. Por isso que Adão não queria ficar sem vocês. Mulher XW. A cobra é XZ. Cobra XZ. Qualquer cobra pode ser XZ. É possível que qualquer mulher pode ser XZ? Eu acho que sim, mas tem umas que tem muita tendência a ser XZ. Geralmente tem muita dificuldade de engravidar a XW. Porque ela engravida primeiro dentro dela, depois ela passa, né? Ela pode utilizar homem normalmente como as outras. Não tem nada alterado, nem no físico, nem no emocional. É só uma questão, né? Se você encontrar uma XW, agarre, porque é muito importante. Se você encontrar uma X9, corra. Michele, é verdade. Cuidado com a X9. Meu irmão. Imagina só que maravilha. Quando Deus falou, da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Ele já falava nisso. Ele sabia que a mulher tinha a mesma capacidade da serpente. A serpente tem essa capacidade. Dos animais tudinho, o mais rápido, mais potente, melhor é o da serpente. A serpente faz sem nem fazer força. Ela quem decide. Então, pastor, se a gente botar uma mulher dentro de um quarto e deixar ela virgem, ela pode engravidar? Às vezes sim, às vezes não. Na maioria, 99% dos casos, não. 99,9% não. Porque existem outros fatores genéticos, conotações de planetas e muitas coisas, né? É mais fácil uma mulher que tem 10 filhos com um homem ter um XW do que uma mulher virgem. Eita, gostaram, hein? Todo mundo gostou da X9, foi? Oxi, Chiquinho tá só aqui ouvindo. Hein, Chiquinho? Tu se lembra, Chiquinho? Nós procurava demais. Procurava, era XW. Era. E vou dizer mais. Diga, Chiquinho, diga, hoje é o dia do mistério, Chiquinho. Falaó estava procurando na mulher de Abraão, Sara, uma XW. E claro. Então, assim, existem também tendências genéticas, né, para famílias, né? Remédios, orações, rezas e pactos podem fazer isso. Os espiritualistas faziam isso demais. Todo tipo de espiritualista, bom, ruim, religião judia, religião egípcia, faziam isso aí. Nas deusas, Gostei, Silvia. Então, assim, é um conjunto de fatores, Agora, como essa ança, como é, rapaz? Como essa ança já descobriu como fazer ratos ter autogênese, então a coisa já escangalhou já. O homem já sabe como provocar. Agora, quando o homem provoca, será que nasce príncipes? Será que uma rata autogênese vai produzir um ratão macho alfa? Ou não? Mas começamos já, e você pode até ver na internet, aí tem uma nação que já está produzindo rato com autogênese demais. Aí eles vão passar para porcos.
Olha, já está chegando perto da gente, né? Se não já chegaram, tá? É. Eu demorei 6 anos para engravidar, pastor. Do primeiro. Depois veio um atrás do outro. Todos meninos. Que maravilha. Que maravilha. Então é o seguinte. Será que a autogênese natural é a mesma da autogênese provocada por nós? A autogênese, segundo os antigos, produziam príncipes. A autogênese humana provocada em laboratório pode produzir príncipes? Eis a questão. Aí fica na espiritualidade. Sim, é também possível, vamos falar à tarde sobre Gênesis 6. É possível também que tenha acontecido muitas autogêneses no Antigo Testamento. Cristina nos lembrou bastante que o nascimento de Moisés, de Noé, foi diferente. E que o pai tinha uma desconfiança muito grande. E que o homem de Deus, chamado Enoque, disse, não, ele não é filho de anjo. Poderia não ser filho dele. Poderia ser filho só da mulher. Né? Se você procurar, você vai encontrar pessoas diferentes no mundo inteiro. Há pessoas com a metade cabeluda, a metade sem ser cabeludo, homem com pelo de cachorro, pessoas que têm um olho azul, outro verde, gente que tem um olho preto e outro azul. São alterações muito curiosas, né? A de laboratório é manipulação, sim. Manipulação, né? Da autogênese. Isso, as possibilidades é muito grande. As possibilidades de uma vaca se autoproduzir não é muito grande. Olha, entendeu? Será que Chiquinho vê meu comentário? Eu vejo, eu estou ouvindo. É uma salada de DNA, né, pastor? Uma salada de DNA. Então, volta o vídeo, por favor. Assista com cuidado. Faça seus comentários para ficar registrado os seus comentários aí. E na parte 2 iremos responder, porque temos mais mistério. Você viu que foi soltando mistério aí, ó. Prei, pra. Aí o cara fica com a pulga atrás da orelha. E se Caim não foi filho da serpente, porque a serpente é fêmea, mas filho de Eva, autogênese, príncipe. Ou com informações, né, alteradas. Então, gente, é um assunto maravilhoso. Quem é que gostou, diga, eu. Esta semana vamos começar a campanha da sabedoria, tá? Vamos fazer o comentário final? Pastor, o caso da mulher, sim. Que teve filho, sim. Olho azul, sim. Pode sim. Pode sim. Aí quando se tem autogênese, zera. Então zerou todos os homens que ela teve e puxou para o DNA original dela. Essa declaração dela aqui está perfeita. Depois você dá uma olhadinha e você vai encontrar algumas informações, mas igual essa daqui não. Porque é privilegiada. Isso vem de outra coisa. Caim poderia ser ter autogênese com a ativação da serpente. Pei! No alvo! Lembra que eu falei que a autogênese pode ser provocada? Aí a mulher vai para um hotel, vai não sei para onde, diz, engravidei, sentei no tamborete. Não tem condições da mulher engravidar. O esperma, ele não vive tanto tempo, principalmente dentro de água, num tamborete, numa piscina. Fui tomar banho numa piscina, fiquei grávida. Aí a mulher jura que ficou grávida na piscina. Né? Agora tem alguns casos que não é autogênese, é chifre mesmo, né? Mas em outros pode ser ela. E na história, tem história de mulher que comeu o coração de um animal e ficou grávida. Tem história de uma mulher que ficou grávida da estrela. Tem história de mulher que ficou grávida de um anjo. E na história está cheia disso aí. Cheia. Então, chifre gênesis. Aí chifre gênesis é outra coisa. Mas existe autogênese, né?
A pessoa, porque eu sentei debaixo de um pé de coco e fiquei buchuda. Mas sentou aonde? Qual foi a raiz que você sentou? A raiz era grande. Então assim, mas pode ser que uma mulher engravide sozinha e fique. Quantas histórias de nós, que nós encontramos na Índia, na China, na própria Mesopotâmia, de mulheres que ficaram grávidas dos deuses. E todos os filhos de deuses são alterados. Tem super força, super beleza. A história de um dos filhos de deuses é Hércules. Hércules é filho de deuses. Sansão teve a visita do anjo. Né? Os judeus, como lhe falei, guardavam mulheres para engravidar de um Messias. Ela não ia engravidar de um leso. Se ela fosse engravidar de um leso, um abestalhado, eles não faziam isso. Entendeu? Sansão também teve a visita de um anjo, a mãe ficou grávida. E houve o voto do nazireado, né? Então, existem histórias de mulher que se perdeu na mata e apareceu grávida, e ela jura que não teve homem. Né? Mulheres na atualidade, existem centenas e milhares de relatos de mulher que engravidaram de extraterrestre. Extraterrestres levaram, elas voltaram grávidas. Pode ser uma autogênese. Né? A história que a mulher engravidou na cueca do homem no varal. Tem essas histórias, né? Às vezes é como chifigênesis. E às vezes é autogênesis, entendeu? Ninguém sabe dessas histórias, né? Às vezes a pessoa quer se livrar de uma coisa e inventa uma história fantasiosa, uma outra coisa. E eles acreditam. Então, mas a autogênese existe, os judeus sabiam disso. Como é que os judeus guardavam mulheres virgens para Deus engravidar? Porque eles sabiam. Tem muito mistério no mundo, né, pastor? Tem. E Deus revela as criaturas mais simples. Mais simples. Né? Essa da autogênese é maravilhosa. Já vai dar 2 horas. Que maravilha! Hoje, dia 26/2, 4 horas de live. Olha, que maravilha! Espero o seu like. Like, por favor, like.